Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo mais uma vez à Bíblia Descomplicada. Nós estamos estudando ao longo dessa jornada várias matérias e é uma alegria ter você conosco, estudando a Bíblia juntamente com a gente de uma forma descomplicada, tá bom? Desta feita, estudaremos então o famoso livro de Apocalipse. Que bênção, gente! O livro mais falado, mais comentado, mais estudado. Claro que não posso negar que é de difícil interpretação, mas de que é necessário para a igreja. Apocalipse deveria ser lido pela igreja diariamente, se possível antes de dormir ou quem sabe depois pela manhã, assim que acordar, deveríamos ler o livro de Apocalipse, tá bom? Mas neste momento nós vamos estudar o livro de Apocalipse, todas as suas nuances, claro, de uma forma simples e descomplicada. Vamos com a gente? Espero que você esteja já pronto com seu caderno, sua caneta, enfim, a forma de anotação que você tem em mãos e principalmente a sua Bíblia Sagrada. Apocalipse foi escrito por João, aproximadamente no ano 98 depois de Cristo. João morava em Éfeso, quando Domiciano assume o poder e manda trazer João à sua presença. Isso está mencionado por vários autores bíblicos na história da igreja. A partir do primeiro ou segundo século, todos esses autores começam a mencionar isso, tá? Principalmente Irineu, que é discípulo de Policarpo, que foi discípulo direto de João. Eles vão mencionar exatamente isso, tá? Que João foi levado ao imperador Domiciano e Domiciano tentou fazer uma certa tortura com ele. Porém, encheu-se o caldeirão de azeite, jogou-se João lá e João não morreu milagrosamente. Pegaram então João e jogaram na ilha de Patmos para que ele pudesse ficar exilado lá, para que não tivesse contato algum com nenhum ser humano, nenhum que pudesse presenciar o milagre que ocorreu lá no Império Romano diante de Domiciano. É por isso que ele vai escrever no capítulo de número 1, dizendo: eu, João, estava na ilha chamada Patmos, pelo testemunho de Jesus Cristo. Gente, primeiras coisas que você precisa entender de Apocalipse, algumas chaves de interpretação nós vamos trabalhar agora. Primeiro, o que significa Apocalipse? Por favor, anote isso. Apocalipse significa exatamente boa sombra ou tirada sombra. O prefixo apo significa tirar de. E calipse ou caliptor é exatamente uma árvore que dá uma boa sombra, né? O eucalipto, como nós chamamos aqui, que é boa sombra, exatamente Apocalipse é tirado da sombra, tirado da escuridão, ou seja, trazer luz a essa pessoa que estava na escuridão. Por isso que nós dizemos que Apocalipse significa revelação. Mesmo que a sua palavra esteja dizendo Apocalipse, tirado da sombra, o seu entendimento semântico é revelação. Tá bom? Qual é o propósito de Apocalipse? Porque isso precisa ficar bem claro. Qual é o propósito de Apocalipse? Apocalipse não foi escrito para te assustar. Apocalipse não foi escrito só para mostrar catástrofes e destruições. Apocalipse tem um propósito. Qual é o propósito? Abramos a nossa Bíblia então em Apocalipse, capítulo de número 1, e vejamos qual é o propósito de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. O propósito é revelar Jesus como ele é. Entenda que Jesus, quando desceu à terra, ele desceu em forma humana, como eu, como você, esse corpo debilitado. Ele nasceu de Maria. Ele realmente veio, e diz os textos que ele não tinha beleza, mesmo que o texto de Isaías 53 esteja falando sobre o momento do Calvário, né? Sobre a caminhada para o Gólgota, mas mesmo que ele estava desfigurado ali, o texto vai dizer que ele não tinha beleza alguma para que o desejássemos. Ele era homem de dor, trabalhador, ele foi carpinteiro. Por que que, olha para mim aqui, gente, por que que
a Bíblia não fala nada dos 12 aos 30 anos de Cristo? Porque ele viveu uma vida comum. Ele foi principiar os seus milagres em Caná da Galileia. A Bíblia está dizendo, ele principiou os seus milagres ali. Foi o primeiro milagre que Jesus fez, para que eles creassem que ele era o Filho de Deus. Então calma aí, ele não fez milagre em momento nenhum antes daquele momento, antes de ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Jordão. Então ele viveu uma vida comum, foi carpinteiro, aprendeu com seu pai, trabalhou. Ele era homem de dor, ele tinha uma pele mais escura, né? Porque ele não é loiro, dos olhos azuis, ele não nasceu na Austrália, não nasceu na Suíça, ele nasceu no Oriente Médio. Tá? A arqueologia, com os ossos encontrados de homens daquela época, perceberam que nenhum homem era maior do que 1,70 m. Então, Jesus não era tão alto, ele era baixo, não se sobressaía aos ombros. E é esse homem que João está acostumado a ver. Só que Apocalipse vai revelar Jesus como ele é. Vejamos, por favor, pegue sua Bíblia em texto em mãos. Capítulo de número 1, versículo de número 9 a seguir. Para que possamos adiantar um pouco, vamos para o 12, porque a nossa aula precisa ser um pouco mais objetiva. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã. Olha a comparação. Se ele tinha o cabelo negro, tipo de um judeu ortodoxo, caracolado, né? Tipo de um judeu, tipo de alguém que nasce nas regiões da Arábia. Agora está dizendo, seu cabelo agora é branco como a lã. Seus olhos são como chamas de fogo. Nós fazemos sempre um comparativo de Cantares de Salomão a Cristo. Então Cantares fala que ele tinha olhos de pomba, porque o olhar de Cristo era meigo, era suave, não ofendia, não assustava. Mas agora João está dizendo, seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como latão reluzente tirados de uma fornalha. Você lembra que ele não tinha tênis da Nike quando estava aqui, ele não tinha tênis da Adidas, ele andava com um chinelo de couro, andando por aqueles terrenos áridos da Galileia, seu pé era rachado, ferido por anunciar o Evangelho da Paz. Agora está dizendo, não esquece aquele pé. Agora os seus pés são como latão reluzentes tirados de uma fornalha. A sua voz soa como voz de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava mais do que a luz do sol. Ao vê-lo, eu caí aos seus pés como morto, porém ele me pôs a mão sobre os meus ombros, dizendo, não tenha medo, porque eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves do inferno e da morte. Esse é Jesus, esse é o propósito de Apocalipse. Revelar Jesus como ele verdadeiramente é. A partir do capítulo número 2, João vai começar a escrever as 7 igrejas da Ásia. A Ásia hoje não a Europa, perdão, não o continente, tá? Não o continente asiático. Mas a Ásia que corresponde às 7 cartas é hoje a Turquia, que outrora era chamada de Ásia Menor e Ásia Maior, tá bom? Então hoje corresponde à Turquia. E ele vai começar a escrever as 7 cartas às 7 igrejas, que são elas, capítulo número 2, abra sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo número 2, vamos começar com Éfeso, né? A carta aos Efésios já tinha sido endereçada por Paulo a essa comunidade e agora tem mais uma carta escrita por João e mandada por Deus a esta igreja. A segunda carta é a carta de Esmirna, a terceira carta é a carta de Pérgamo, a quarta carta é a carta de Tiatira, a quinta carta é a carta a igreja de Sardes, a sexta carta, a carta a Filadélfia, e a última carta, a carta à igreja de Laodiceia. Essas cartas literalmente foram escritas às igrejas
que estavam naquele momento, na geografia da onde nós estávamos falando outrora, mas essas igrejas também correspondem a um período da igreja até chegar nos dias de hoje. Igreja que começa com Éfeso, depois uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ao ser perseguida, que é a igreja de Esmirna. Esmirna significa perfume. Uma igreja que exalava o bom perfume de Cristo, mesmo sendo martirizada, né? O seu bispo, o bispo de Esmirna, foi um bispo que morreu nas arenas, e quando tiraram todo o seu sangue, que o seu sangue apagou o fogo, que milagrosamente ele não morre por ser queimado, mas morre porque precisou se cortar a sua jugular e tirar seu sangue, saiu, exalou, a história conta, um bom perfume. Por isso ele foi o bispo de Esmirna, e Esmirna significa perfume. Uma igreja que nós conhecemos como a igreja que também recebeu o elogio de Cristo. Tá? A Pérgamo, aí é a igreja que começa a se vender, uma igreja que começa a entrar agora no ano 400, a modernidade atual da época, obviamente, né? Porque entra Constantino trazendo modernização romana para a igreja, e é nesse momento que começa a entrar as estátuas e tudo mais. Então, eu quero que você estude sobre isso, porque corresponde à igreja em suas fases até chegar no dia de hoje, e nós somos os contemporâneos de Laodiceia. É triste dizer isso, mesmo tendo os remanescentes de Filadélfia, nós estamos no tempo de Laodiceia, tempo da lampreta, não querendo, por favor, fazer nenhuma conotação às igrejas de parede preta. Não sou desses pregadores e nem desses ensinadores, mas a lã era preta. Eles pensavam que enxergavam bem porque faziam e confeccionavam colírios, e o Senhor vai dizer: vocês são cegos, vocês são pobres, vocês são nus. Nossa igreja nunca foi tão rica, nossa igreja nunca foi tão teológica, mas em muitas igrejas está faltando a virtude do Espírito Santo, tá bom? A partir do capítulo número 6, vai começar então as aberturas dos selos, tá? Com as aberturas dos selos do capítulo número 6, que vai desencadear os tocar das 7 trombetas, que também, por sua vez, vai desencadear o derramar das 7 taças. Apocalipse, ela é literalmente coisas que vão acontecer no futuro, coisas que já aconteceram e coisas que já estão acontecendo, como eu disse a você, da igreja de Laodiceia, tá bom? Então você precisa entender uma coisa, e nós já vamos caminhar para o encerramento desta aula, tá? A Bíblia, ela tem as suas divisões, 5 grupos, são eles: os grupos históricos, porque fala da história de alguém ou a história de um povo; são os grupos poéticos, porque falam com a alma, falam com os sentimentos; são cânticos, como Jó, como Salmos, como Provérbios, né? Nós temos as cartas, que nós estudamos numa aula passada, as cartas de Paulo, mas também tem as cartas universais. Nós temos os evangelhos, e nós temos o 5º grupo, que são grupos proféticos. No Antigo Testamento vai de Isaías a Malaquias, e no Novo Testamento apenas o livro de Apocalipse. Porque o livro profético fala de coisas que aconteceram, que estão acontecendo, e que coisas que brevemente acontecerão. Porque a profecia tem esse poder de deslumbrar o futuro para o agora, para aquele que está lendo, para aquele que está ouvindo agora, tá bom? Então a carta, esse livro, de Apocalipse, é um livro profético, porque está falando de coisas que brevemente acontecerão. Mas eu quero te dar uma palavra de alegria, mesmo que vai acontecer muitas catástrofes a partir do capítulo número 6, com a abertura dos selos, com tocar as trombetas e com derramar as taças. Apocalipse capítulo 3 nos dá a maior promessa para a igreja. Está lá na carta à igreja de Filadélfia, quando ele diz: eu te livrarei da hora da tribulação. Ou seja, quando chegar a hora, eu não vou te proteger Por exemplo, o Senhor protegeu Daniel na cova dos leões. O Senhor protegeu os 3 na fornalha. Mas nesse momento ele está dizendo assim: eu te livrarei da hora. Antes que aconteça as horas de tribulação, eu, o Senhor, arrebatarei a minha igreja. Eu não permitirei que a igreja passe por esse período. Porque Apocalipse é uma destruição de toda a terra, mas também uma lição para o povo de Israel, que vai precisar desse período para se converter a Cristo. Então não faz sentido nenhum se é um período para a conversão do povo de Israel. Nós já somos convertidos, porque passaríamos por esse momento de tribulação. Então o Senhor arrebatará a igreja.
é bom que você tenha a noção de que Apocalipse precisa ser interpretado em toda a Bíblia. Por favor, vou encerrar aqui, mas te dando uma chave de interpretação para facilitar o teu entendimento do livro de Apocalipse. Se você pegar Isaías, capítulo número 28, versículo 10, Isaías está dizendo assim, que a lei do Senhor, ela funciona assim, é um pouquinho daqui e um pouquinho dali. Mais daqui e mais daqui. Ou seja, você precisa não só ler só um texto, você precisa ler toda a Bíblia. Apocalipse também. Para você poder entender, você precisa entender um pouco de Gênesis, precisa entender um pouco de Daniel, você precisa ler todo Daniel, Ezequiel, Zacarias, tá? São profetas que falam muito a respeito da escatologia. Por isso tem um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Quer ver? Deixa eu te dar uma palavra boa para você poder entender. O que é animal no contexto de Apocalipse? Quando você vê um animal, uma besta que sobe do mar, uma besta que sobe da terra, se você pegar Daniel, capítulo número 7, versículo de 1 a 3, e depois os versículos de número 17 e 23, você vai ver que animal na Bíblia significa rei ou reino. Ou seja, vai surgir um novo rei, alguém que vai dominar o planeta. Esse é o anticristo, por isso que sobe uma besta, um animal. Mulher na Bíblia, você tem tanto o contexto da igreja como de Israel, que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 23 e 32, Paulo falando do mistério dessa mulher, que é a igreja. Água em Apocalipse, que significa água em Apocalipse? O próprio texto de Apocalipse 17, versículo 15, explica, água significa povos. Por isso que um animal que sobe da água é um rei que sobe no meio dos povos. O que nós acreditamos que hoje seria mais ou menos a nação, a ONU, né? A Organização das Nações Unidas. Então você precisa procurar um pouco em toda a Bíblia para conseguir facilitar a interpretação de Apocalipse, tá bom? Espero que você tenha acompanhado comigo até aqui e não perca a aula presencial. Volto a pedir para que você esteja na aula presencial, porque toda essa matéria que acabei de dar de forma resumida será ainda mais aprofundada pelo pastor Wallace Rodrigues. Deus abençoe vocês.